faço de tudo, mas a minha comunidade não engaja. Eu faço de tudo, mas a minha comunidade não engaja. Tento puxar conversa, tento fazer isso, tento fazer aquilo, mas a coisa não tá indo, as pessoas não estão participando. O que eu faço? Bom, hoje eu vou te dar 8 motivos pelos quais a tua comunidade não tá engajando, para você já pegar esses 8 motivos, fazer um checklist na tua comunidade para começar a engajá-la hoje mesmo. Realmente, quando eu entro numa comunidade e a queixa dessa comunidade é que ela não está engajando e a gente parte para uma sessão estratégica, alguns pontos eu vou analisar dentro dessa comunidade. A estrutura, como que ela foi construída, para quem que ela foi construída, e a gente vai partir de um diagnóstico que será feito a partir da análise dessas estruturas ou da falta dessas estruturas. Eu listei 8 que são as mais frequentes, que a gente mais vê e que as pessoas que estão criando comunidade mais pecam. E por isso essa comunidade pode começar muito engajada e depois desengajar, ou às vezes ela nem começa com o engajamento ideal que eles gostariam de ter por falta dessas estruturas. Uma das primeiras coisas que faz o membro desengajar de uma comunidade e não participar é a falta de conversa relevante. As conversas que estão acontecendo dentro da comunidade não são do interesse dele, não tem correlação com o que ele faz, ou então não é da expertise dele, então ele não participa. Normalmente eles não participam e não desengajam. Se a conversa que acontece dentro da tua comunidade não tem a ver com a persona que está lá dentro, muito provavelmente ele não vai engajar e vai embora da comunidade. A segunda coisa que pode estar fazendo os membros da tua comunidade desengajarem é a falta de um calendário. Um calendário onde as datas e os horários, normalmente, das entregas da comunidade acontecem. Então, quais são as datas dos encontros ao vivo, quais são as datas dos rituais, os horários em que eles acontecem. Tudo isso é importante para que ele tenha previsibilidade, para que ele saiba em quais dias as coisas vão acontecer, para que ele possa engajar nessas determinadas ações. Se você não tem isso muito claro e visível dentro da tua comunidade, os membros ficam perdidos, normalmente não aparecem, né, porque não são avisados com antecedência e também não sabem as datas que acontecem as coisas na comunidade, por isso eles desengajam também. A terceira coisa, e uma das mais comuns que eu, como gestora de comunidade, percebo é que as pessoas não investem em onboarding para novos membros da comunidade. As pessoas têm uma ideia de que elas vão colocar aquele monte de gente num determinado lugar e ali elas vão explorar sozinha e por si só elas vão chegar às próprias conclusões. Isso normalmente não acontece. E quando isso acontece, há um delay da entrada até a ambientação desse membro. Então, se você tem um onboarding fraco, o que é o onboarding? O onboarding é aquele processo de acolhimento e de boas-vindas do membro quando ele entra na tua comunidade. É mais ou menos como você ir para uma festa onde você conhece ninguém e você chega nessa festa sozinho. Então você imagina, você não sabe onde ficam as bebidas, você não sabe onde fica o banheiro, você não conhece as pessoas que estão ali, você fica no cantinho. É quase a mesma coisa quando um membro novo chega na comunidade. Se você não tem um gestor de comunidade para pegar na mão daquele membro e falar, olha, essa é a comunidade, esses são os espaços, esses são os rituais, essas são as entregas, essas são as pessoas, seja bem-vindo, apresente-se, as pessoas não vão fazer isso. E normalmente, se você tem um onboarding que não é informativo o suficiente, ou seja, você não comunica tudo, você só dá boas-vindas, o membro também não vai saber onde, porquê, quando ele tem que contribuir e muito menos se conectar com outras pessoas. A gente tem um pouco de receio de chegar num lugar sozinho. Então é muito importante que o seu onboarding seja um onboarding acolhedor e informativo, para que esse membro já saia do seu onboarding pronto para ir para a comunidade, para explorar a comunidade, saiba os recursos que vocês oferecem. Número 4, e muito comum, é que o propósito não tá claro para esse membro. Se o propósito não tá claro, ele não entende por que ele está na sua comunidade. Se ele não entende por que ele está na sua comunidade, ele não entende qual que é o benefício gerado através da colaboração que ele poderia ter lá dentro, através das conexões que seriam geradas, através das colaborações que ele traria. Se isso não tá claro para ele, ele também não participa. Ele vai ficar mais como um observador, tentando entender o que está acontecendo ali. Isso acontece muito, gente. Essa falha, né, de clareza do propósito acontece muito quando há uma discrepância entre o que é vendido e o que realmente é entregue dentro da comunidade. Então é muito importante que você tenha alinhado as promessas e as expectativas, que você diga claramente, dentro da comunidade você vai encontrar isso, isso e isso. 5. Comunicações centralizadas apenas na liderança ou no gestor de comunidade. Ou seja,
só o líder puxa a conversa ou só o gestor puxa a conversa e não incentiva os membros a puxarem as próprias conversas, a iniciarem movimentos dentro da comunidade, a tirarem suas dúvidas ali, abrindo conversas mesmo, e incentivando esse movimento de que eles também pertencem àquele espaço e têm liberdade para conversar. Se o membro não sabe se ele pode, ele não faz. Então, esse é de praxe. Se eu não sei se eu posso compartilhar isso, é melhor eu não compartilhar do que eu compartilhar e levar uma bronca. Entende? É mais ou menos por aí. Então, sempre ter cuidado na comunicação dentro da comunidade para que vocês incentivem ao máximo que essas pessoas conversem por si só, que elas puxem as próprias conversas. Dentro das diretrizes e acordos da comunidade, não ferindo ninguém, mas gerando conversa. Porque quanto mais conversa a gente gera dentro de comunidade, mais dados a gente tem. Número 6, falta de senso de pertencimento. A gente ainda vai falar muito sobre pertencimento, porque isso envolve muito, tá muito, como é que fala? Tá muito unido, não é a palavra, mas tá muito intrínseco dentro das comunidades. Mas falta de senso de pertencimento. Se eu não sei onde, quando e como eu posso colaborar, se eu não sei quando as coisas acontecem dentro dessa comunidade, se eu não sei se posso abrir conversa dentro dessa comunidade, eu não consigo construir nesse membro o senso de que ele pertence a esse espaço, porque ele não está à vontade nesse espaço. Então, normalmente os membros abandonam a comunidade por falta de senso de pertencimento. Poxa, se aqui eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo conectar ele com ninguém, eu não consegui me conectar com ele, porque a gente não tem um onboarding, eu não consegui fazer com que ele se apresentasse para que ele pudesse se conectar com outras pessoas, a gente soubesse o que ele faz. Poxa, eu não consegui de fato me conectar com esse membro. Se a gente não se conecta com o membro, e a gente tá nessa, né, desconectado, o senso de pertencimento ele não é aflorado ali dentro, ele não cria laços, ele não criou conexões, então isso ele abandona porque ele vai procurar isso em outro lugar. 7, essa aqui é muito, muito boa, porque é a que eu mais vejo acontecer. Ações sem propósito. As pessoas criam grupos de outras pessoas, ou então criam comunidades, colocam essas pessoas ali, vendem uma proposta muito boa, entregam alguma coisa ali no início dessa comunidade e depois elas começam a tampar buracos. Ah, não, mas Martina, eu abro conversas lá e ninguém responde. Quando você vai ver, são conversas de assuntos completamente aleatórios, são conversas que não têm uma motivação para que ninguém participe, são conversas que os membros não estão interessados, não tem a ver nem com o assunto central da comunidade e nem com assuntos correlatos daquela persona, que são os assuntos que orbitam em volta, né, daquele tema central da comunidade, são assuntos correlatos. Só tampando o buraco, só perguntando, o que vocês acham de X coisa? Aí pegam uma notícia aleatória. Normalmente, essas pessoas não vão engajar. Dependendo do interesse que elas têm dentro da comunidade e dos assuntos correlatos que elas têm interesse, essa tampação de buraco faz com que ou eles se zanguem e saiam da comunidade pelo excesso de coisas inúteis que eles estão recebendo, ou que eles simplesmente nem respondam, não participem, nem sequer visualizem mais aqueles gatilhos que estão sendo mandados, porque eles não têm propósito nenhum, eles não vão ajudar o membro a chegar em lugar nenhum e não geram nenhum tipo de conversa. Número 9, a falta de diversidade de conteúdo dentro da tua comunidade. Normalmente existem vários tipos de pessoas dentro da comunidade, algumas são mais ligadas a, por exemplo, chamadas de vídeo, a encontros ao vivo, etc. Essa troca ali, um a um, ao vivo, etc. Tem outras que são mais ligadas a texto, que a expertise delas, a natureza delas é de consumir mais conteúdo em texto, mais conteúdo em áudio e não necessariamente em vídeo. Então, não ter essa diversidade de conteúdo pode sim atrapalhar a tua comunidade. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tenho uma agenda em que às 19 horas eu não posso estar nos encontros da tua comunidade e eles só acontecem às 19 e só tem esse formato para que eu possa consumir o seu conteúdo, provavelmente eu não vou poder ir. Eu vou poder ir no primeiro, talvez no segundo, ou talvez não possa ir a nenhum. Então, como que fica, né? Como que esse membro se sente prejudicado por esse formato, que é o único formato que o conteúdo é entregue dentro da sua comunidade. Então é importante diversificar horários, é importante diversificar
as entregas de conteúdo. Se você não quer assistir, por exemplo, uma aula em vídeo, você pode ler essa aula, você pode ouvir essa aula e etc, para que isso consiga abarcar o maior número de membros possíveis dentro da comunidade, para que eles não desengajem por não conseguir participar de nenhum dos rituais que você oferece. E a última, de número 10, é as expectativas desalinhadas. Se o membro quer uma coisa, comprou por um motivo e a comunidade está entregando algo que é diferente daquilo que o membro espera, normalmente é uma perca do interesse. Isso na melhor das hipóteses, normalmente é reembolso mesmo. Mas na melhor das hipóteses há uma perda de interesse, porque foi vendido uma coisa, foi criada uma expectativa, e quando o membro chega nessa comunidade e ela não está alinhado a entrega, o ambiente, tudo que você estruturou a essa proposta que você fez, o membro perde o interesse, porque ele tinha uma expectativa que foi frustrada aqui ao entrar. E para você recuperar isso, é todo um processo. Então é muito importante que você mantenha sempre alinhado a proposta, tudo que vai ter dentro da tua comunidade, tudo que você vai ofertar, que esteja muito alinhado com a proposta que você vai colocar para o mundo, a proposta de venda da sua comunidade, para que isso não aconteça, para que não aconteça esse desalinhamento de expectativas que vai culminar na saída desse membro. E se você quer criar uma comunidade onde essas 10 coisas listadas não aconteçam, me chama, que a gente pode conversar e construir uma comunidade baseada em tudo que eu já trouxe aqui para vocês, com propósito, clareza, com boas entregas, baseada em dados. A minha consultoria está com agenda aberta. Expliquei nos stories hoje como que a consultoria acontece. É um programa de 4 semanas que a gente passa juntos, estruturando e pensando na tua comunidade. Tá tudo nos destaques do Instagram e nos stories de hoje também.